بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados, respeitosos irmãos, minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvamos Allah subhanahu wa ta'ala, o Todo-Poderoso, o dono de tudo e de todos. Aquele Allah que nos concedeu esta vida, deu-nos este belo din de Islam e fez-nos pertencentes do Ummah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Louvamos e agradecemos ainda Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado mais uma oportunidade de presenciarmos este sagrado mês de Ramadã até os seus últimos dias. E rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê firmeza, que Allah nos dê sinceridade e aceite todo o nosso ibadah durante este mês, desde o nosso salah, tilawatul Quran, nossa caridade, entre outros. Prezados respeitosos irmãos, esta é a última sexta-feira, último Jumu'ah deste mês sagrado de Ramadã. E nesta última sexta-feira, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é de que nós sim estamos a aproximar o final do mês de Ramadã, mas o mês de Ramadã ainda não terminou. Wa innal a'mala bil khawatim, e perante o nosso din, as melhores ações são as últimas, as feitas no final. E o nosso din considera mais a prática de ações no fim de cada situação ou de cada ocasião. Portanto, estando no mês de Ramadã, nós devemos aproveitar mais estes últimos momentos. O exemplo que dou é daquele jogo de futebol de 90 minutos. Enquanto não termina o jogo, os jogadores não ficam descansados, com expectativa, por mais que eles já tenham marcado lá 2 ou 3 golos, mas até não ouvir-se o apito final, ninguém fica descansado, porque até o último minuto qualquer coisa pode acontecer, qualquer situação pode mudar. Da mesma maneira, prezados respeitosos irmãos, o mês sagrado de Ramadã está nos seus últimos dias, mas ainda não terminou. Esses últimos momentos, últimos dias, últimas noites são importantíssimas para a nossa salvação e para adquirirmos aquilo que é o objetivo deste mês de Ramadã. No início do Ramadã ouviu-se falar do objetivo deste mês, que é de alcançarmos o taqwa, o temor. Agora é momento de cada um de nós fazermos uma reflexão e uma análise própria até que ponto este objetivo e este taqwa já está dentro da minha vida. Se eu já alcancei o taqwa, se o taqwa fez alguma diferença dentro de mim, fez alguma mudança dentro de mim, transformou-me em alguma coisa. Este Ramadã, qual é o impacto que trouxe dentro da minha vida? É certo que este foi um dos Ramadãs que passou, e vocês podem concordar comigo, passou muito rápido. Dentre os últimos Ramadãs, este Ramadã praticamente não se sentiu, foi muito rápido.
mas nós temos que olhar e ver qual é a mudança que o Ramadã trouxe dentro de mim. Não pode acontecer que passam anos e nós presenciamos os Ramadãs e não há nenhuma mudança dentro das nossas vidas. Portanto, esta é a primeira mensagem, de que nós ainda temos tempo até o final. Segunda mensagem, prezados respeitosos irmãos, é qual vai ser a nossa situação após Ramadã. Será que este todo esforço, sacrifício, este ambiente de rahma, de nur, de baraka, foi simplesmente para estes 30 dias, ou isto foi um boost para os restantes 11 meses do ano? O exemplo que a gente dá sempre é da bateria. Este mês serve para carregar a bateria. Agora imaginemos, e isto acontece muito conosco, a pessoa chegou exaustada em casa, cansada, olha para o seu celular, vê que já não tem bateria, e ele naquela pressa coloca o cabo do carregador no celular, mas não presta devida atenção se realmente está ou não está a carregar. E isto acontece. Você colocou o seu telefone a carregar, mas você não prestou atenção. Dormiu, acordou na manhã seguinte, pegou no seu celular assim como estava, tirou o cabo e ele sai da casa, mas quando ele apercebe-se, afinal de contas não carregou nada. E o que a pessoa faz naquele instante? Epa, o que eu fui fazer? Podia ter prestado atenção, podia ter dado devida atenção naquele momento, havia de estar carregado. Então que isto não aconteça conosco, que o Ramadã andou, alhamdulillah, conforme o desejo de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vínhamos para o masjid, oferecíamos nossas orações, fazíamos nosso tilawat do Coran e muitas boas ações, mas depois de Ramadã nós não vamos ver nenhum fruto disto, não carregou nenhuma bateria, voltamos ao zero. Nós notamos isso, prezados respeitosos irmãos, e dias atrás apareceu o proprietário de um bar, de renome aqui da cidade de Maputo, e ele chegou lá, disse: eu estou a aproveitar fazer os meus trabalhos nestes dias que o fluxo é muito baixo. E ele está a dizer para nós, para mim, para um muçulmano, e a mensagem foi transmitida. O que ele quer dizer com isto? Que eu estou a aproveitar esses dias onde eu não tenho clientes, estou a aproveitar estes dias onde não tenho movimento, o fluxo está baixo, eu tenho tempo de fazer meus outros trabalhos. Isto realmente é doloroso para nós ouvir essas palavras. Isto significa que são os muçulmanos que habitam aqueles locais e fizeram uma pausa para este mês de Ramadã, e assim que findar o mês de Ramadã, de novo aqueles locais serão habitados pelos muçulmanos, sejam eles casinos, bares, entre outros. Prezados respeitosos irmãos, quando chega dia de Eid, é um dia de muita alegria e nós devemos manifestar essa satisfação e essa alegria. Mas vocês sabem que há coisas que ficam muito tristes. Esse masjid fica triste, esse Coran fica triste, as boas ações, elas ficam tristes, porque já não tem ninguém para cuidar delas. O Coran já não tem ninguém para ler, uma vez que armazenamos, agora só no próximo Ramadã. Este masjid, no mesmo dia do Eid, nota-se uma diferença. Nós temos que fazer uma firme intenção. Eu, inshallah, vou dar algumas dicas do Coran e Hadith de como mantermos este calor do Din e esse calor espiritual durante o ano inteiro. Nabi alayhi salatu wassalam, ele, quando faleceu, então nós sabemos aquele incidente. E o que aconteceu com os sahabas? Os sahabas, muitos deles, entraram no estado de depressão. Umar radiallahu anhu foi daqueles que a primeira não aceitou. Quando disseram que Muhammad alayhi salatu wassalam já partiu deste mundo, ele não aceitou, não acreditou, ele não quis acreditar. Até que Abu Bakr radiallahu anhu veio no masjid, assentou o mimbar
e ele proferiu as seguintes palavras. Ele disse: Man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Aquele indivíduo que adorava Muhammad, ele adorava Muhammad como pessoa, então saibam que Muhammad sallallahu alaihi wasallam já deixou este mundo. Wa man kana ya'budu Allah, e aquela pessoa que adorava Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah é vivo, Allah não morre. A mesma mensagem trazemos em relação ao mês de Ramadã, que aquela pessoa que adorava o Ramadã, wa man kana ya'budu fi Ramadã, aquele que adorava somente no mês de Ramadã, saibam, inna Ramadana qad mata, o Ramadã está prestes a deixar. Wa inna Allaha hayyun la yamut, mas aquele que adorava Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadã, então Allah está vivo. Os restantes 11 meses nós devemos continuar a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos desligar as nossas fichas e quebrar essa comunicação que nós tivemos durante esses 30 dias com Allah subhanahu wa ta'ala. Caso contrário, prezados respeitosos irmãos, esse é aquilo que nós chamamos de kufran ni'ma. Há dois tipos de kufr. Há um kufr onde nós renunciamos à divindade de Allah subhanahu wa ta'ala, a sua unicidade. Nós não acreditamos em Allah. Mas há outro kufr que nós não aceitamos e não valorizamos as dádivas e os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Somos ingratos para com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele que nos concedeu esta oportunidade única de Ramadã, as suas bênçãos, sua misericórdia, seu perdão, sua atenção, e nós simplesmente viramos as costas no momento em que nós avistamos a lua do Eid. As nossas mães e irmãs que nos escutam, os dias de Eid aproximam-se e há aquela competição, aquele desejo, e que não há mal nenhum, que nós agora queremos apresentar um bom bolo, boas bolachas, doces bonitos, pratos bonitos, prendas bonitas, e que merece o seu devido direito, mas que este tempo não seja ocupado simplesmente por essas coisas. Nós ainda temos momentos por apresentar, por aproveitar. Então o Ramadã, quando terminar, o Deen não acabou. Allah continua sempre vivo, o Deen continua, o Coran está lá, a Sunna está lá, os masjids estão abertos. Então vamos manter o nível de espiritualidade que nós colhemos neste mês de Ramadã. Naturalmente, no Ramadã era diferente, era mais, e eu vou chegar a esse aspecto, que nós não devemos de exagerar, mas também não afrouxar por completo. Não há ifrat, não há tafrit. Manter num caminho do meio, mas manter de uma forma contínua. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ele diz no hadith que ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal, ou adwamuhu wa inqal, que as ações mais amadas e mais queridas perante Allah subhanahu wa ta'ala não são em quantidade, mas sim em qualidade. As ações amadas por Allah subhanahu wa ta'ala são aquelas que são contínuas, tem istiqamat, a pessoa tem firmeza naquilo, ela faz de uma forma contínua. Wa in qalla, mesmo que elas sejam poucas. Veja só o hikmah, a bondade do profeta sallallahu alaihi wasallam ao dizer wa in qalla, por mais que elas sejam poucas, mas mantenha num ritmo contínuo. O mais importante, prezados respeitosos irmãos, é nós garantirmos de que tudo aquilo que nós fizemos, nós vamos conservar até o encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginemos que isto, o salat que fizemos, o jejum que nós fizemos, o tilawat que fizemos, é um objeto que nós criamos e construímos neste mês de Ramadã, e agora temos que levar até Allah subhanahu wa ta'ala e entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. Da maneira que nós temos que conservar este objeto, é da maneira que nós vamos conservar essas nossas ações. E a forma de conservar essas ações é de deixar as ações contínuas e não violar
não quebrar essas ações com outras más ações. Não anular essas boas ações por nós praticadas com más ações, que depois de Eid voltamos ao nosso vício, à nossa vida habitual, a vida de pecado, e desta forma estamos a anular o bom que fizemos durante esses 30 dias. Olha, eu disse a vocês que nós vamos sair felizes, mas muita coisa vai ficar triste. Muita coisa vai ficar triste. O Masjid, o Corão, tudo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou-nos inúmeras orientações de nós mantermos o nível de ibadat. Primeiro, prezados respeitosos irmãos, nunca atribuir uma ação a si próprio, que fui eu que fiz o salat, eu fiz o som, eu rezei tanto o Corão. Não. Tudo o que eu fiz, essa é a primeira coisa. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. O que eu fiz foi favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que me deu a capacidade de fazer. La hawla wa la quwa. O que significa? La hawla ala ta'a wa la quwwata anil ma'siyah. Foi poder de Allah subhanahu wa ta'ala que me deu esta capacidade de praticar o bem e de abster-se do mal. Uma das grandes lições que o jejum nos traz, além de ser obrigatório, além de ter várias e inúmeras vantagens, uma grande lição que o jejum traz para nós. Allah subhanahu wa ta'ala, em outras palavras, está a querer dizer: ó meu servo, se tu, por meu amor e pela minha causa, foste capaz de abandonar aquilo que é halal, de comer, beber, manter relações com a esposa halal, você foi capaz de abandonar o que é bom, o que é halal para si, então você certamente é capaz de abandonar aquilo que é haram. Então cada um, quando sair de lá, os testes estão lá fora, os fitnas estão lá fora, e hão de vir com uma força. Como se diz, nós estamos a preparar para sair, Shaitan está a preparar para entrar. Aquele que esteve acorrentado e amarrado e distante de nós, um inimigo, ele está a vir com planos. E ele quer fazer uma vingança desses 30 dias. E vocês acham que a vingança vai ser leve? Ele vem com toda a força para cada um de nós, de tentar desviar a nós, de levar de novo para aquela vida de desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. E agora cada um vai analisar: mas eu fui capaz, era eu, no mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala me deu a capacidade de fazer, por que eu não posso ser capaz de novo? Então, da mesma maneira que Allah nos deu capacidade, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Havia um sahabi, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, eminente sahabi. O profeta alaihi salatu wassalam certa vez chamou a ele e disse: Muaz, inni la uhibbuk. Ó Muaz, eu amo a si. Ele disse: Ya Rasulallah, você ama, então eu também amo a si. Eu amo ainda mais a si. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se isso for verdade, todos os dias, depois de todos os salats obrigatórios, faça este dua. E nós sempre ouvimos o imam a fazer, e nós fazemos também: Allahumma a'inni ala dhikrik, ou a dizer Allahumma a'inna, plural, Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, capacita-me, ajuda-me, apoia-me a fazer o teu zikr, a obedecer a ti e a fazer melhores e boas práticas. Porque nós não temos capacidade, nem o próprio tauba, arrependimento de pecado que a gente faz. Os nossos ulamás dizem: o nosso tauba também requer tauba. O tauba que nós fazemos requer um tauba também. Qual é o tauba que nós fizemos? Nós fizemos taubas verbais. Com Allah eu arrependo-me, mas na essência tudo aquilo ainda continua. Nós não arrependemos na íntegra, taubatan nasuh. E se a gente quer fazer o taubatan nasuh, um tauba sincero, temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala:
Se a gente quer dar continuidade, temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele sajda que nós fazíamos aqui diariamente durante o Salat Tarawih, não é para qualquer uma pessoa. Há milhares e milhares de muçulmanos lá fora que não tiveram esta oportunidade de vir cá fazer o sajda. Allah escolheu a si e Allah deu a si esta capacidade de vir fazer o sajda. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala para não privar a si desta grande dádiva. Temos que pedir a Allah para nos dar capacidade de continuar. Então o profeta alayhi salatu wassalam disse manter, dar continuidade. Então a primeira coisa, nós pedirmos a Allah, pedirmos ajuda de Allah. Segunda coisa, prezados respeitosos irmãos, que nós devemos de fazer para manter o nosso nível de espiritualidade é manter o balanço e o equilíbrio. E eu falei isso logo no início também. Não vai ser possível você manter o mesmo ritmo que você vinha fazendo durante o mês de Ramadã. Mas não há crise nisso. Havia um sahabi de entre os que teve a sorte de escrever a revelação. A revelação vinha de Jibril para o profeta sallallahu alaihi wasallam ia passando para alguns sahabis que eles escreviam o Corão. Então este sahabi Hanzala radiallahu anhu, ele vem ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam depois de um programa no masjid. Bayan, escutou tudo mais e ele vai-se embora. Quando ele está a sair, ele cruza com o Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu e ele diz para Abu Bakr radiallahu anhu: nafaqa Hanzala. Hanzala é um hipócrita, Hanzala é munafiq. Então Abu Bakr radiallahu anhu diz: o que é que tu estás a dizer? Não fala isso. Ele diz: eu vou lhe dizer porquê. Porque eu estava no masjid na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, escutei o bayan, senti o nível de iman a subir. É Jum'a, o nível de iman sobe. É Ramadan, nível de iman sobe. Noite de Qadr, nível de iman sobe. Há momentos que o teu iman sobe. Então ele diz que eu estive no masjid, no bayan, subi, ouvi o Corão, ouvi sobre Jannat, Jahannam, o nível de iman, senti aquela espiritualidade, aquele calor. Eu estava satisfeito, estava seguro. Mas assim que saí e fui para casa e juntei-me à minha família e aos meus afazeres, notei que aquela espiritualidade automaticamente está a baixar. Então eu sou um hipócrita. Abu Bakr radiallahu anhu diz: se esse é o seu caso, acontece comigo também. Então já não és tu, só somos dois hipócritas. Vamos lá ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e apresentar esta situação. Então nós vamos sair agora do dia de Eid. O nível vai baixar. Será ou não será que é hipocrisia? Então eles vão ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam escuta esta preocupação e depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: olha, oh Hanzala, se você continuar naquele seu nível de espiritualidade que você tem quando você está comigo na minha presença, então você chegará a um nível tão alto de espiritualidade e você se tornará um santo ao ponto de que os malaicas hão de vir cumprimentar a si. Quando você estiver a caminhar, fi turuqikum, na sua casa também hão de vir malaicas dizer: Buzurg, salamu alaikum. No caminho também hão de vir, você é um santo. Malaicas hão de vir ter consigo. Walakin sa'atan fa sa'atan. Mas o Hanzala, vai com calma, vai devagarinho, mantenha o balanço, mantenha o equilíbrio. La ifrat wa la tafrit. Não vai para o exagero também, mas também não deixa no escasso. Não abandona por completo. Não vamos deixar aquele nível de din. Olha, Nabi alaihi salatu wassalam ensinou o Corão, o que é que nos ensina? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Há um equilíbrio. Peça Allah o akhirah, mas também peça o dunya também. Não é proibido a gente estar no dunya. Há um equilíbrio. O profeta sallallahu alaihi wasallam entrou no masjid e encontrou uma corda amarrada entre dois pilares do masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou aos sahabas que lá estavam presentes: de quem é esta corda? Então eles disseram: esta corda é da sua própria esposa Zainab radiallahu anha. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: mas o que ela faz com esta corda? E logo no masjid.
Então disseram, ela costuma oferecer salatos facultativos em horas da noite. Então quando ela fica cansada e esgotada, ela apoia-se naquela corda. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, tira esta corda daqui, فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ. Vocês devem fazer salat quando vocês estiverem com saúde e com forças. Quando a pessoa estiver cansada, ela vai descansar. Isto para mostrar, o din é fácil, o din é adaptável, o din é bem equilibrado. جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. 3 indivíduos vieram ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E um deles perguntou, vieram ter com uma das esposas do profeta e disseram qual é a vida do profeta alaihi salatu wassalam. Então eles relataram, a esposa relatou. Então um deles disse que, olha, eu a partir de hoje vou jejuar, jejum contínuo, não vou comer mais. Assim que acabou o Ramadã, 30, vou continuar a jejuar. O outro disse também, você fica a fazer jejum, eu vou pegar uma outra ação. Qual é essa outra ação? Eu vou ficar a fazer salat durante todas as noites. E o terceiro disse que vocês já pegaram o jejum, salat, eu vou ficar solteiro, não vou casar, para me dedicar ao din. O profeta sallallahu alaihi wasallam volta a casa, a esposa conta, o profeta ouve, vai para o masjid e diz, ouvi dizer que um grupo de vocês veio e falou isso. Saibam que não existe pessoa mais piedosa e santa do que eu. Eu sou o mais santo dentre vocês todos. Mas mesmo assim, há dias que eu jejuo e há dias que eu não faço jejum, vou partilhar da refeição. Há momentos da noite que eu acordo para fazer salat e há momentos que eu vou dormir. Eu também tenho mulheres, eu casei-me. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Esta parte a gente sempre ouve no khutbah de nikah, é deste hadith. Aquela pessoa que virar as costas para o meu sunnah, ele não pertence a mim. Então este sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, este din, mostra-nos o equilíbrio. E qual é a mensagem que eu quero trazer aos irmãos e às irmãs aqui? Não ficamos assustados que temos que manter, vamos manter, não. Vais manter um nível, sa'atan fa sa'atan, gradualmente, devagarinho, manter o equilíbrio, o caminho do meio. Aqui nós temos outro sa'atan wa sa'atan. O nosso sa'atan é o quê? Às vezes é de ser do din e às vezes é de ser fora do din. Há dias que vou obedecer, há dias que vou desobedecer. Há momentos que vou praticar boas coisas, há momentos que eu vou praticar pecado também. Não é esse sa'atan wa sa'atan, não. É levar o din no ritmo onde a pessoa tem capacidade e vai gradualmente aumentando o seu nível. Portanto, primeira coisa, pedir ajuda de Allah. Segundo, manter o equilíbrio e o caminho do meio. E terceira coisa, prezados respeitosos irmãos, em tudo procurar motivo de a gente lucrar. Há um dia o profeta sallallahu alaihi wasallam veio, ao acaso, lançou as seguintes perguntas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, no dia de hoje, quem jejuou? Agora os sahabas, eles hesitavam em responder, por mais que eles faziam boas práticas, mas não gostavam de. Mas o profeta insistiu, então Abu Bakr radiallahu anhu levantou e disse, eu jejuei. Senta. Dia de hoje, quem é que acompanhou um janaza? Essas foram as perguntas. Então, todos sentados, novamente Abu Bakr radiallahu anhu levanta e diz, eu. Senta lá. No dia de hoje, quem foi visitar um doente? Veja que o din não é só salat, din não é só zakat, din não é só hajj. Quem foi visitar um doente? Uma boa ação. Abu Bakr radiallahu anhu pela terceira vez levanta e diz, eu. O profeta sallallahu alaihi wasallam faz a quarta pergunta e diz, quem é que fez man at'ama miskinan? Quem deu de comer a um necessitado? Abu Bakr radiallahu anhu disse, eu fiz isso. Diz, aquela pessoa, que essas 4 coisas reúnem-se nessa mesma pessoa, essa pessoa tem paraíso garantido. Oportunidade, prezados respeitosos, fora do Ramadã, inúmeras oportunidades. A gente vinha fazendo caridade, continua a fazer. Visitar doente, continua a fazer. Busca, procura ações
que irão, que são boas ações, irão pesar no seu balanço de boas ações. Só para ultimar, prezados respeitosos irmãos, conforme dissemos no início e o tempo já não permite, que Ramadã há de ir embora, Din continua. Ramadã foi, Quran continua, Allah continua, Sunnat continua, Masjid continua. E uma das razões, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, aquela pessoa que jejua os 30 de Ramadã e dá seguimento com 6 de Shawwal, 6 de Shawwal facultativos, pode ser logo a partir do dia 1 de Shawwal, do dia 2 de Shawwal, dia 1 é Eid, dia 2 até dia 7, ou como pode ser salteado, mas durante o mês de Shawwal, quem fizer isso é como se essa pessoa tivesse jejuado um ano inteiro. Em termos de recompensa, vai receber o sawab de ter jejuado o ano inteiro. Não digam-me lá, meus irmãos, não é uma coisa fácil de fazer. Você está no ritmo, o corpo já está acostumado, já estamos habituados ao jejum, é só fazer mais 6 e você já tem sawab de jejuar o ano inteiro. Isto é para mostrar que não para aqui, há continuidade nas ações. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim, a vós, primeiro o tawfiq de podermos ainda aproveitar esses últimos momentos deste mês de Ramadã e garantir a nossa salvação e o nosso perdão, e dá-nos tawfiq de podermos celebrar o dia de Eid com alegria, sem esquecer dos nossos irmãos que estão nos outros cantos, em especial na Palestina, o que eles estão a passar nesses momentos. Nós todos devemos estar atentos, são nossos irmãos, é nosso Ramadã, juntos com eles, Eid, juntos com eles, solidários à causa da Palestina. E em terceiro, fazer dua que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firmes e dê istiqamat ao longo do ano. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.